Olá, meus caros alunos da disciplina de Biologia Celular. Na última aula nós falamos um pouco sobre as organelas transdutoras de energia, as mitocôndrias. E agora a gente vai continuar falando nesse assunto, só que agora a respeito dos cloroplastos no mundo vegetal. Bem, quando a gente fala de cloroplasto, a gente tem que lembrar um processo importantíssimo para a vida como a gente conhece hoje, que é a fotossíntese. A fotossíntese é o processo realizado pelas plantas e algas, as bactérias também realizam, mas essencialmente realizado aí pelos cloroplastos, que são capazes de captar a luz solar e o dióxido de carbono, produzindo glicose, que é importantíssima na cadeia alimentar, e oxigênio, que é essencial para os seres aeróbios, como os animais. Então, a fotossíntese hoje ela é essencial para a vida como a gente conhece. Os ciclos que a gente tem hoje do carbono, as formas de vida aeróbias, os animais superiores, só puderam existir a partir do momento que começou-se a fotossíntese. Através da fotossíntese que a gente tem compostos orgânicos que são utilizados aí para a vida. Quando a gente fala de fotossíntese, a gente tem que lembrar lá de Lavoisier e os processos de transformação de energia. Na fotossíntese, nós vamos ter a produção de açúcares, como, por exemplo, a glicose. E qual o processo de transformação de energia que está acontecendo ali? É a conversão da energia eletromagnética do fóton, da luz, em energia química. Então, aquela energia da luz solar, dos fótons, elas vão ser transformadas, no final das contas, em ligações químicas dos compostos orgânicos, como é o caso da glicose, da sacarose, que são açúcares extremamente importantes para as plantas e para os animais que se alimentam a partir das plantas. Quando a gente fala de fotossíntese, obviamente que a gente lembra do cloroplasto, que é essa organela que tem compostos esverdeados, que dão essa cor esverdeada para as folhas das plantas e que são responsáveis pela fotossíntese. Mas nós temos que saber que existem outros plastídeos, tá? Outras organelas muito similares aí aos cloroplastos. Um ótimo exemplo são os cromoplastos. Os cromoplastos eles vão ter pigmentos avermelhados. E são os cromoplastos que dão, por exemplo, a cor diferenciada para flores. Nós temos também etioplastos, leucoplasto, que seriam os plastos brancos, e entre esses plastos, nós temos alguns plastos de armazenamento, como é o caso do proteinoplasto, que vai armazenar proteínas, o eleoplasto, capaz de armazenar gorduras, e o amiloplasto, capaz de armazenar amido. E um tipo de amiloplasto é o estatólito. O estatólito ele é um sensor de gravidade para as plantas. Se porventura você colocar uma mudinha de planta deitada, a parte das folhas, o caule, vai reconhecer que ela está deitada e vai se curvar para um crescimento procurando luz, um crescimento contra a gravidade. Já a raiz ela vai se curvar e em direção ao solo. Isso tudo porque essa organela, o estatólito, reconhece a gravidade, que é importantíssimo para as plantas. Então, nós temos vários plastídeos. O cloroplasto é o mais famoso entre eles, e é o que a gente vai estudar agora, mas nós temos outros plastos na célula. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos no passado, eles também eram bactérias capazes de realizar fotossíntese. Em algum momento da evolução, essa bactéria se associou a essa célula eucariótica e começou a viver no interior dessa célula numa forma de simbiose, de forma que ela produzia esses açúcares que serviam para a célula e acabava recebendo nutrientes da célula. De certa forma que hoje o cloroplasto ele não é mais uma bactéria, ele não consegue viver fora da célula. Ele vive nessa simbiose com as células vegetais
e é capaz de realizar esse processo tão importante que é a fotossíntese. Então, da mesma forma das mitocôndrias, os cloroplastos se originam aí de bactérias que, em algum momento da evolução, vão viver aí em condições de simbiose com as células vegetais. E olha só isso, o cloroplasto ele tem esses pigmentos esverdeados. Então, nós estamos vendo uma planta aqui, e essa planta tem uma cor verde, né, mais clarinha, e obviamente nas folhas dessa planta nós vamos ter diversos cloroplastos. E aí, quando nós vemos plantas com as folhas numa tonalidade mais escura de verde, isso está associado com a quantidade de cloroplasto que aquela planta tem. Essa planta, né, uma violeta, ela está mais adaptada a ambientes escuros. Então, ela tem muita clorofila, muito cloroplasto, na verdade, nas suas folhas, para que, mesmo com baixa quantidade de luz, ela vai conseguir captar essa luz e produzir a energia que lhe é necessária. Então, a intensidade do verde tem uma associação à quantidade de cloroplastos que a gente vai encontrar nessas plantas. Então, vamos aprofundar um pouco no cloroplasto. Como que é a estrutura desse cloroplasto? Deixei aqui um desenho esquemático para a gente mostrar a estrutura desses cloroplastos. Primeira coisa a se perceber é que, da mesma forma da mitocôndria, o cloroplasto possui duas membranas. Uma membrana externa, voltada para o citoplasma da célula vegetal, e uma membrana interna. Logo, existe um espaço entre essas duas membranas, que é chamado de espaço intermembranar. Então, existe esse espaço. A membrana interna ela está voltada para o estroma, né? Como se fosse uma espécie de citoplasma aí, do cloroplasto, mas é chamado de estroma. Então, tudo isso que está aqui no interior da membrana interna é o estroma. E é no estroma que nós temos estruturas importantes, como o tilacoide. Tilacoide, se eu pegar, a gente está vendo aqui, ó, que fica tipo, são várias moedinhas, parecem moedinhas uma em cima da outra. Cada uma dessa moedinha é chamada de tilacoide. Tá? Cada moedinha dessa é chamada de tilacoide. Um conjunto de moedinhas é chamado de grano. Então, aqui eu tenho um grano com diversos tilacoides. E essa moedinha, esse tilacoide, ele tem uma cavidade no seu interior, que é o interior do tilacoide. Então, aqui no interior do tilacoide, nós vamos ter reações importantes, como a gente vai ver lá para frente. Então, o tilacoide, essas moedinhas, ele tem no seu interior uma cavidade, chamada de interior do tilacoide, cavidade do tilacoide, que é super importante aqui no cloroplasto. Além disso, nós vamos ter outras estruturas aí no nosso cloroplasto, como é o caso das lamelas. As lamelas são essas ligações entre os grânulos. Então, eu tenho um grânulo aqui, que é essa cadeia de moedinhas, essa cadeia de tilacoides, e eles são ligados por pontes. Essas pontes são chamadas de lamelas. Tá? E além das lamelas, nós vamos ter também grânulos de amido. Lembrando que o amido é a reserva energética das plantas. Nós podemos encontrar esses grânulos de amido. Podemos encontrar também glóbulos de lipídio. O cloroplasto, algumas vezes, ele tem esses glóbulos de lipídio no seu interior. Além de várias cópias de um DNA circular, da mesma forma que a gente discutiu lá nas mitocôndrias, e ribossomos próprios, da mesma forma que a gente falou e discutiu lá nos ribossomos. Então, esses são os componentes do cloroplasto. Os componentes mais importantes são, de fato, o grano, o tilacoide e as lamelas. E a gente vai comentar um pouco dos processos que acontecem no interior dessas estruturas que foram aqui discutidas. Olha só, a gente tem a célula vegetal, o cloroplasto, o grano, o tilacoide, que é cada uma das moedinhas. E no interior do tilacoide, um outro nome muito utilizado é o espaço tilacoide.
Tá? O espaço tilacoide ele fica no interior da moedinha, no interior do tilacoide. E por mais que nós tenhamos várias moedinhas, esse espaço é um só. Então, existe comunicação do espaço tilacoide e ele é considerado um só. Como nós temos duas membranas e o espaço tilacoide, no fim das contas, nós temos três compartimentos no cloroplasto. O espaço intermembranoso, ou intermembranar, que é entre uma membrana e outra. O estroma, que é aqui no interior da membrana interna. E o espaço tilacoide, que é no interior dos tilacoides. Diferente das mitocôndrias, onde nós temos dois compartimentos, aqui no cloroplasto nós temos três compartimentos diferentes. E aí, como eu disse no início da aula, os cloroplastos vão ser as organelas responsáveis pela fotossíntese. Quem é a substância mais importante aí nessa questão da fotossíntese é a clorofila. Eu deixei aqui uma molécula de clorofila. Então, tem alguns anéis, e no centro desses anéis nós temos um átomo de magnésio. É uma molécula bastante complexa, né? Uma estrutura bastante complexa, grande. Nós temos dois tipos de clorofila, clorofila A ou clorofila B. Ambas são capazes de absorver os fótons. E o que essa substância faz? Ela consegue receber esses fótons, receber a energia desses fótons, e os elétrons que estão ali em alguns átomos, eles passam para camadas superiores, para camadas mais energéticas. Então, essa molécula ela consegue captar a energia vinda da luz, a energia solar, e fazer com que esses elétrons mudem de orbital. Uma vez que esses elétrons mudam de orbital, eles ficam mais energéticos e aí eles podem ser transferidos para outras proteínas. E a gente tem o início aí da cadeia de transferência de elétrons, que a gente discutiu um pouco na aula de mitocôndria. Então, o que faz a clorofila tão especial é isso. Ela é capaz de absorver essa energia luminosa dos fótons e fazer com que o elétron ele saia de uma camada mais interior para uma camada mais exterior, uma camada mais energética. E essa energização dos elétrons faz com que esses elétrons possam ser transferidos. E aí, essa transferência, como a gente vai ver ao longo da aula, vai gerar aí o papel, no fim das contas, da fotossíntese, né? Todo o processo que vai gerar aí a produção da glicose e do oxigênio. A clorofila ela está presente nas proteínas da membrana dos tilacoides. Então, lá nos tilacoides, a gente tem a membrana tilacoide, e na membrana do tilacoide nós temos várias proteínas importantes. A clorofila ela está principalmente ali, nessas proteínas de membrana do tilacoide. E é aí que elas vão exercer a sua função. Para a aula não ficar muito chata, vamos pensar um pouquinho. Vocês já pararam para pensar, ou vocês sabem, por que as árvores, principalmente nos países com aquelas 4 estações bem definidas, por que as árvores mudam de cor no outono? Por que elas ficam com essa coloração mais marrom, laranja, muitas vezes indo aí para o amarelo, né? Por que elas fazem isso? A resposta está associada aí à clorofila. Nesse período, a gente tem uma redução da quantidade de clorofila. E aí, o cloroplasto, além de ter a clorofila, ele tem um outro pigmento, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno é o pigmento, por exemplo, da cenoura, dessa coloração alaranjada, a cenoura. Então, a célula sempre está lá com a sua clorofila e com o beta-caroteno. Mas, no fim das contas, a clorofila, como ela está em maior quantidade, ela acaba prevalecendo. No outono, quando a gente tem essa redução da quantidade de clorofila, o beta-caroteno aparece. E aí a gente começa a ter essa coloração mais alaranjada, né, mais amarronzada. Então, é por isso que as árvores mudam de cor. Redução da quantidade de clorofila nos cloroplastos durante essas estações de outono e inverno. O que é o processo de fotossíntese? Eu não vou aprofundar muito no processo de fotossíntese, porque vocês vão ver isso em bioquímica e em outras disciplinas.
Eu só vou falar como que é, por alto, esse processo, e para a gente focar aí na própria clorofila e nas características do cloroplasto, perdão, e nas características do cloroplasto. Mas, via de regra, quando a gente vai dividir a fotossíntese, nós temos duas etapas. A etapa da fase de claro, que vai acontecer na membrana dos tilacoides, e a fase de escuro, que vai acontecer no estroma dos cloroplastos. Como que seria isso, basicamente? Nas reações de claro, ou na fase de claro, a clorofila vai absorver a luz, clorofila que está lá nos tilacoides, tá? Ela vai absorver a luz e vai converter a água em oxigênio, fazendo todo aquele processo energético. O que vai sair dessa primeira etapa? Vai sair ATP, sim, a clorofila, a cloroplasto é capaz de produzir ATP. Então, dessa reação de claro, vai sair ATP e NADPH. E a gente viu na aula de fotossíntese que essas moléculas elas são importantes para a energia, para fornecer energia para as células. Só que nesse caso, no caso do cloroplasto, ele próprio vai utilizar esse ATP. Ele vai utilizar esse ATP e esse NADPH nas reações de escuro. E nessas reações de escuro, o CO2, o gás carbônico atmosférico, vai ser convertido em moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose. Então, eu tenho uma primeira fase, onde a clorofila está absorvendo luz, nós estamos convertendo água em oxigênio, o oxigênio é extremamente importante também, e produzindo ATP e NADPH2, ou NADPH, são moléculas energéticas. Essas moléculas energéticas são utilizadas nas reações de escuro para, a partir do CO2, produzir moléculas de açúcar, como o caso da glicose. Bom, gente, eu vou explicar brevemente o processo de fotossíntese, mas se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse processo, eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo e na plataforma de vocês para que vocês aprofundem um pouco mais nesse tema. É um vídeo curto também, que vai explicar melhor a fotossíntese. Então, eu vou dar uma breve explicação e após essa explicação, se quiserem saber um pouco mais, cliquem no vídeo que vai estar aí na descrição. O que a gente tem aqui? Essa é a fase de claro, aquela primeira fase da fotossíntese. Então, a membrana que estamos vendo aqui é a membrana do tilacoide, que é a membrana do tilacoide, com diversas proteínas importantes nesse processo. Esse compartimento é o espaço tilacoide e o compartimento superior é o estroma. Então, na membrana tilacoide, nós temos dois complexos fotossintéticos, complexo fotossintético 1, complexo fotossintético 2, e algumas outras proteínas importantes para esse processo de fotossíntese, esse primeiro processo da fotossíntese. Vamos entender o passo a passo. Vamos começar aqui por esse complexo fotossintético 2. Ele é capaz de absorver a luz do Sol, os fótons, então tem clorofila nesse complexo. E como eu disse anteriormente, a clorofila recebe essa energia, os elétrons que estão em camadas mais próximas do núcleo, eles vão para camadas mais distantes do núcleo, eles ganham energia, e uma vez que eles ganham energia, eles podem ser transferidos para essa proteína PQ. Essa proteína PQ, ela transfere os elétrons para a proteína PF, e a energia desses elétrons é utilizada para carrear íons H+, do estroma para o espaço tilacoide. Mas, voltando para o complexo fotossintético 2, se foram perdidos elétrons, esses elétrons têm que ser substituídos. E eles são substituídos através da oxidação da molécula de água. Nós temos a oxidação da molécula de água. A molécula de água vai doar 4 elétrons para esse complexo fotossintético. E a gente vai ter como subprodutos aí o oxigênio, que acaba sendo utilizado, liberado por ser um subproduto e utilizado aí pelos animais para respiração, por exemplo. E 4 íons H+, para cada 2 moléculas de água. Então, olha o que está acontecendo. Tem H+ sendo produzido aqui, porque a água está sendo oxidada e está doando elétrons para o complexo fotossintético 2.
e tem H+, vindo do estroma para o espaço tilacoide por conta dessa proteína. E o que vai acontecer com os elétrons, professor? Eles continuam aqui. Eles são transmitidos da proteína para a proteína PC e, posteriormente, para o complexo fotossintético 1. Esse complexo fotossintético 1 vai reenergizar esses elétrons, né, da mesma forma, recebendo a energia dos fótons de luz, vai transferi-los para a proteína FD, que, por sua vez, transfere para NADP redutase. O que a NADP redutase faz? Ela produz o NADPH. Então, ela doa um elétron para a produção do NADPH, que é um composto potencialmente energético. Então, aqui nós já temos a produção do NADPH. E o ATP, como que ele é produzido? Da mesma forma que é produzido na mitocôndria, por causa do gradiente de concentração de H+. Aqui, no espaço tilacoide, a gente tem muitos íons H+. E a tendência natural deles é que eles fluam novamente para o estroma. Então, aqui nós temos a ADP redutase, que a enzima é capaz de, através desse processo, produzir ATP. Através dessa energia potencial dos íons H+, quando eles passam por esse canal e voltam para o estroma, ela utiliza essa energia para fosforilar o ADP até ATP. Então, essa ATP sintase, que é o nome mais comum dessa molécula, né? ATP sintase, ela sintetiza ATP nesse processo, utilizando a energia potencial aqui dos íons H+, que, ao retornarem ao estroma, fornecem energia suficiente para essa fosforilação. Então, na fase de claro, nós estamos produzindo, de certa forma, energia, ATP e NADPH, que vai ser utilizado na fase do escuro. Na fase do escuro, que acontece no estroma, nós temos o chamado ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin. Esse é o ciclo de Calvin. É um ciclo complexo, vocês vão ver com mais detalhes aí na bioquímica, mas basicamente a gente tem a entrada de CO2 atmosférico mesmo, que a planta captura na atmosfera. E, em algum momento, nós temos a produção da glicose. Cada 6 moléculas de CO2, nós temos uma glicose sendo produzida. Esse ciclo tem que girar 6 vezes até a gente conseguir produzir uma glicose. E olha só, para cada glicose são gastos 12 mais 6, então 18 moléculas de ATP e 12 moléculas de NADPH. Para a gente construir uma glicose a partir de 6 moléculas de CO2, esse ciclo de Calvin ele tem que girar 6 vezes e nós vamos consumir 12 mais 6, então 18 moléculas de ATP e 12 moléculas de NADPH. E a glicose acaba sendo uma forma de armazenar essa energia em moléculas orgânicas, moléculas energéticas, que servem de alimento aí para os animais e que a própria mitocôndria vai utilizar para a produção de energia. Né? Então, são basicamente essas duas fases que compõem a fotossíntese. Como eu disse, para entender um pouco melhor, assistam o vídeo que está aí na descrição nos nossos comentários. Voltando a falar um pouco dos cloroplastos. Agora vamos falar de biogênese dos cloroplastos. Então, quando a gente tem uma célula vegetal indiferenciada, ela não tem um cloroplasto formado. Ela tem uma estrutura que é chamada, ou várias estruturas, que são chamadas de proplastídeos. São pequenas estruturas que irão se desenvolver até os cloroplastos. Então, há aí um processo de formação dos tilacoides, um processo lento de formação dos tilacoides, até que a gente tenha um plastídeo, né, já formado, que pode se desenvolver a cloroplasto ou a outro tipo de plasto, e aí ter a sua atividade. Então, no início, nós temos essa fase de proplastídeo, que é um plastídeo de célula indiferenciada, que está formando aí aos poucos o tilacoide. Como eu disse, o proplastídeo, ou proplasto, ele pode se diferenciar em cloroplasto ou em cromoplasto, que vai dar cor aí para estruturas diferentes das plantas, para amiloplasto e para os outros plastos. Existe a possibilidade de um cloroplasto, em algum momento, se transformar num amiloplasto ou num cromoplasto.
mas é menor. Essa possibilidade é menor. Normalmente, a gente tem aqui do proplasto direto para aquele plastídeo que você quer, seja um cromoplasto ou um cloroplasto. Uma coisa interessante é que se não houver luz, a tendência é que esse proplasto ele vire um leucoplasto, que é aquele plasto sem cor. Por que acontece isso? A gente tem, de certa forma, uma desorganização dos tilacoides. Então, se os tilacoides estão desorganizados, nós não temos aquelas proteínas onde a clorofila vai estar. E aí a gente não vai ter a cor verde. Então, na ausência de luz, a gente tem uma certa degeneração, desorganização dos tilacoides. Esse processo é chamado de etiolação, o que vai dar origem aos leucoplastos. Mais uma informação importante que eu gostaria de dar aqui a respeito dos cloroplastos é que, assim como as mitocôndrias, eles têm, de certa forma, uma semi-autonomia. O que significa isso? O fato deles terem o seu próprio DNA, os seus próprios ribossomos, faz com que esses cloroplastos eles sejam capazes de produzir cerca de 10% das proteínas que eles vão utilizar. Então, a maioria das proteínas ainda vem da célula, né? Ainda vem do citoplasma da célula vegetal. Só que os cloroplastos eles podem produzir aí cerca de 10% das proteínas que usam. É até mais que a mitocôndria. Então, ele tem até a capacidade de produzir mais proteínas do que a mitocôndria. E, assim como as mitocôndrias, um cloroplasto maduro, ele pode aí se reproduzir ou se replicar pela fissão binária. Um proplastídeo também pode sofrer fissão binária, mas é um pouco mais difícil. A fissão binária acontece mais nos cloroplastos já maduros. Então, os cloroplastos, os plastídeos de forma geral, não só os cloroplastos, eles têm essa semi-autonomia da mesma forma da mitocôndria. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Agora é com você. Assistam, por favor, o vídeo que eu deixei na descrição para entender um pouco mais sobre o processo de fotossíntese e façam as atividades suplementares que estão na plataforma. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.